vocês aqui com a gente. A palestra da tarde aqui, a primeira, é com Vanderlei Bastos. O tema principal aí é um processo de fabricação, que é o clinching, tá? Vou apresentar o Vanderlei rapidamente para vocês aqui. Então, o Vanderlei, há mais de 30 anos, interage com a indústria. Ele ama pessoas, não coisas. É focado em facilitar a vida dos interlocutores, desde a necessidade até confirmação da ordem de compra. Então, ele atua na Yushiro desde 1996, que é uma empresa que trabalha com fluidos para processo de fabricação, dentre eles processo de usinagem. Tá? E na Tox, que é a empresa aí, da palestra de hoje, né? O foco, desde 2005, então ele representa essa empresa, que é uma empresa líder em uniões a frio, através do processo de clinching. A gente tem uma bancada desse processo lá no bloco A, vocês já devem ter visto, né? Ele trouxe uns exemplos para a gente aqui também, bem legais, depois a gente vai poder manusear aqui. Então, essa empresa trabalha também com drives de força, soluções para inserção de elementos funcionais. Ele tem mestrado em materiais pelo IPEM e presta consultoria em prevenção à corrosão, construção de moldes plásticos e metálicos. Então, Vanderlei, por favor, muito obrigado pela presença, prazer tê-lo aqui conosco hoje. Muito bem. É um privilégio mesmo estar aqui com vocês. Vocês devem ouvir isso com regularidade, mas eu quero reforçar aqui para ir correndo o risco de ser redundante, tá? Você tem ideia de que zero, depois da vírgula, vocês fazem parte aí? De qual é o número do zero? Não? Você estuda na Engenharia Mauá, certo? No Instituto de Tecnologia Mauá, que tem a ver com o Barão de Mauá, né? A gente teve numa palestra um pouquinho mais cedo do presidente do conselho e é intrigante, às vezes, a gente tratar como trivial o que não é trivial. Com os meus filhos, eu tenho um de 17 anos, de vez em quando eu falo com ele assim, eu falo, filhão, você precisa ter consciência de que a água quente não brota da parede. Quantos aqui levaram um tempinho para descobrir isso? Fala aí. A honestidade é parte de um engenheiro mecânico que vai detonar e fazer pontes por aí, hein? Ou outra pergunta, vai. Quantos aqui já foram assediados pelo sistema financeiro? Sem vergonha, assim, pode levantar a mão. Ou ficou tentado a vender a alma, quer dizer, a trabalhar no sistema financeiro? Quero te encorajar a seguir, porque você é um engenheiro que nós precisamos para o nosso país ser legal. Meu neto precisa passar de carro numa ponte bem calculada, beleza? Muito bem, então, para facilitar a vida, eu vou pedir para que você fique em pé nos seus pés, assim, ó, se você consegue. Deixa eu ver. Só quem consegue. Quem não consegue, não precisa. Ok, muito bem. Agora, o que você vai fazer? Você vai encher o seu pulmão bem grandão de ar. Normalmente, a gente está na tela, olhando a câmera do computador, e a gente faz respiração padrão cachorrinho, que é uma respiraçãozinha desse tamanho. E depois do almoço, nós precisamos de oxigênio para processar a comida. E aí o cérebro fica vagabundo pra caramba. Então, a ideia de fazer você ficar em pé, ou de pedir carinhosamente, é para que a gente faça um exercício que vai trazer foco, atenção para você, tá bom? Então, agora você vai encher o seu pulmão como você nunca fez antes, até ver se ele estoura. Uma vez, vamos lá? Tudo que você puder, vai lá. Pode soltar, ok? Muito bem. Você já tinha experimentado essa extensão do seu pulmão? Mais uma vez? Mais uma só, mais uma. Vai lá. Ok. Se você... Olha os efeitos do cigarro aí, hein? E agora, por último, você vai fazer isso mais uma vez, e quando você soltar, quando você expirar, você vai dizer o seu nome com toda a força que você puder, porque você é único, ok? De novo, hein? No 3, olha lá. 3, enchendo. Vanderlei! Foi um pouco desincronizado, mas está ótimo. Pode sentar, valeu, obrigado.
o que você pode esperar depois desse nosso tempo de conversa? A gente tem como propósito, como objetivo, criar uma base de referência. Para alguns isso é redundante também, mas criar uma base de referência. Hoje existe um conceito de construção leve que permeia a indústria de uma forma completa, mas muito mais visível na indústria automotiva. A construção leve pressupõe a utilização de menos materiais ou utilizar materiais de forma inteligente que foram produzidos gerando menos pegada de carbono. Acho que todos aqui da engenharia mecânica já estão familiarizados com este conceito, né, de lightweighting. Nós também vamos passar por um conceito que é a união de chapas a frio com o propósito de fluxo de energia elétrica. Certo? Depois a gente vai estudar um pouquinho, dar uma olhadela nas complexidades que se tem para unir materiais dissimilares. Quando eu tenho a solda de materiais iguais, eu tenho lá toda a consequência térmica daquela solda, daquela união, mas são materiais equivalentes e que têm um comportamento muito próximo. Mas quando eu me refiro a dissimilares, a materiais dissimilares, você cria um novo nível de complexidade que torna esta união inviável termicamente. Ou você vai para laser e pode ir para ultrassom, mas você tem outras consequências. E a proposta aqui é falar de uma união simples. Tem alguma mágica por trás, que a gente vai ver juntos com relação aos parâmetros, mas é uma união simples, ok? E por fim, veremos algumas imagens de aplicações já existentes há mais de 10 anos. Quando você fala com voz impostada, o pessoal fala, oh, vamos lá, há mais de 10 anos. Olha, obrigado pelo engajamento. Muito bem. Vamos lá. Se nós pensarmos no que importa, sempre vai ser a vida. Você tem associado diretamente a acidentes de veículos 1,3 milhões de mortes todo ano. E em torno de 2,4, 2,3 mortes relacionadas a acidentes de trabalho. E, segundo a Organização Mundial de Saúde, você tem em torno de 4,2 milhões de mortes por conta de poluição externa. E esse número cresce muito quando você envolve toda a poluição gerada internamente também. Então, a construção leve procura atacar aqui, para diminuir a pegada de carbono, e também aqui, gerando menos emissão de CO2. O CO2 não é o vilão completo. Preciso dizer que, para aqueles que querem eliminar o CO2 do planeta, eles precisam lembrar que sem o CO2 não é possível ter cerveja. Só para fazer uma meia-culpa aqui com o CO2. Vejam que não é muito recente o desejo de se ter veículos leves. Não é recente. O ser humano sempre teve essa paixão. Esse modelo da BMW foi famosão em provas de velocidade no fim da década de 30, início de 40. E a Audi faz os seus carros em alumínio já há muitos anos. Até alguns concorrentes, não sei se recalcados ou não, diziam que eles jamais ganhavam dinheiro com o seu modelo A8. Porque não tinha como, em função da complexidade, para produzir um A8 vendido ao preço que eles vendiam. Mas, comentários da concorrência à parte, eu diria a vocês que é neste tipo de tecnologia em que se desenvolvem os novos processos de manufatura. Se desenvolvem novas formas, inova-se para que se tenha uma condição de fabricação mais moderna. E o propósito volta a ser a questão da poluição. Se você pensar que na Europa eles têm um conjunto de normas que eles chamam de Fit for 25th, ou seja, a perspectiva é que você tenha uma redução de 30% a 35% da emissão de carbono até 2030 e neutralize por volta de 2050. Há dúvidas se isso vai ser atingido ou não, mas são as normas. Eles estão modernizando algumas e lançando novas normas que atualizam a questão das emissões.
existe um projeto que já não será possível entrar de carro privado no centro de Londres a partir de 2050. É uma diretriz, está escrito na diretriz da Municipalidade de Londres. Então, a gente começa a pensar como essa mobilidade se dará. Se a gente olhar para a questão dos materiais utilizados nos veículos, eu queria fechar com vocês aqui, que nós estaremos olhando puramente para a questão dos metais, dos materiais metálicos, melhor dizendo. E como é que eu utilizo as tecnologias disponíveis para criar conjuntos que façam sentido na construção leve. Né? Porque eu tenho as peças estampadas que vão precisar se tornar uma carroceria de veículo. Como que eu transformo peças estampadas individualmente num veículo? Existem vários processos e os mais famosos, né, os que estão, digamos, mais avançados, existem pessoas que dizem que tudo vai ser colado em função da evolução dos adesivos, é você juntar materiais e aplicar tanto o laser quanto a questão dos adesivos e unir mecanicamente esses materiais. Pode ser por grafagem, por exemplo, ramming, ou clenching, que é o nosso assunto aqui hoje, tá? Também, e a utilização dos rebits, sejam eles semiocos ou sólidos, que são também conhecidos como self-piercing. Curiosidade, no caso dos sólidos, você pode ter uma lâmina cuja resistência mecânica chega a 1,7 gigapascal. Ele vai estampar esta lâmina e a contrapeça precisa ter conformação para que nós possamos ter o preenchimento das ranhuras. Né? Então, neste caso específico, você tem um ganho gigante em termos de forças para cisalhar um conjunto. E pode trabalhar com materiais similares também. O clenching em si vai te propiciar trabalhar com materiais dissimilares que sejam conformáveis. Eu posso dizer a vocês, baseado no meu tema de mestrado, que é possível fazer um clenching em um aço dual phase de 1,3 gigapascal de resistência. E depois, se vocês quiserem dar uma olhada, eu tenho aqui algumas amostras das chapas deste aço e o clenching também ocorrendo nele. Para que fique claro para vocês como é que a indústria se beneficia disso, eu queria que nós pensássemos no range de recursos. Se eu vou conformar dois materiais, ou três, ou muitos outros, eu preciso de força e preciso de acesso. Então, a TOX tem uma lista de aplicações de tecnologia, sejam drives hidropneumáticos, atuadores elétricos, os sistemas de monitoramento do processo e os módulos que você pode compor para ter a sua linha de produção, aplicar o clenching ou os rebits, ou ainda você fazer a combinação dos dois com troca de kit de ferramentas automaticamente numa célula robotizada. Então, esse seria o range de produtos que a TOX fabrica. De estações, pura e simplesmente, a células que podem ser montadas com robô. Ok, e neste caso, nós vamos olhar para esta possibilidade, que é a inserção de elementos funcionais, e o clenching e o e-clenching, que é para fluxo de energia elétrica. Ok? Fiquem comigo, não dispersa. Não resiste à tentação de dar uma olhadinha no WhatsApp aí, por favor, beleza? O Ed me falou que vocês são focados e depois gostam de fazer perguntas para derrubar o palestrante. Então, eu vou ficar bem firme aqui, quero ver se vocês vão até o final, porque a gente tem até uns brindes aí, né? Mas precisa ver qual vai ser o nível de interesse e participação de vocês, ok? Beleza? Balança assim, se você entendeu, assim. Se não entendeu, e assim, se você não veio, né? Muito bem. O que é a tecnologia aplicada ao veículo elétrico, né? Que tipo de conjunto? O inverter, a própria célula, né? Como um todo. Você tem os carregadores que são embarcados, você tem as paredes que vão ser utilizadas nas casas e todas as tecnologias
que estão legendadas aqui podem ser aplicadas nestes conjuntos. E depois, mais tarde, a gente vai ver algumas imagens disso, ok? Muito bem, o que é, então, como se dá o processo de clenching? Aqui nós temos alguns recortes de uma simulação da conformação do clenching. Se você olhar aqui em cima, eu tenho o punção rosinha aparecendo aqui, espero que tenha resolução para o meu colega lá, o último, tá? Beleza? Muito bem. E depois, o prensa-chapas sujeita duas chapas, e aí o punção avança, e o propósito desse punção é preencher a cavidade intencionalmente desenhada da matriz, de forma que eu crie uma linha de ancoragem até chegar neste final, que eu crio uma tensão, uma força de retenção entre as duas chapas. A vantagem desse processo é que eu não tenho aplicação de calor, portanto, eu preservo o revestimento da chapa. Imagina que você comprou uma chapa da usina com a camada especificada de revestimento de zinco ou um alumínio silício, que você brigou muito para que aquela especificação fosse atendida, e aí você vai lá e solda. O que acontece com aquela camada de revestimento? Vira qualquer outra coisa, vira vapor, vamos dizer que vira vapor. E é um vapor que não é tão saudável. Tá? Agora, se você não tem aplicação de calor, simplesmente você tem o ganho ou a aplicação das propriedades mecânicas do material tal qual desejado. A previsibilidade, quando você não tem processo térmico, do comportamento desse material, desse conjunto, é muito melhor. É mais precisa do que quando você tem processo térmico envolvido. E aí a gente pode mergulhar nisso mais tarde, se vocês acharem conveniente e interessante. Então, a gente tem uma curva de como isso se dá, né? da aproximação e toque do punção nas chapas, até a conformação completa, o preenchimento da cavidade, fazendo a linha de ancoramento. Só para que vocês tenham uma noção. Uma chapa de 0,8 milímetros de aço convencional, unida a uma outra chapa de 0,8 milímetros de aço convencional, vai demandar em torno de 3 toneladas de força sobre a ponta do punção para preencher a matriz do outro lado. Este aço que você vai poder manipular aqui, ele demandou 8,7 toneladas de força sobre um punção com um diâmetro de 5,4 milímetros. E a força foi em 3,2 toneladas, para que pudesse preencher a cavidade dessa matriz. Então, dependendo da combinação dos materiais, você vai ter um perfil de matriz, de punção, de força de sujeição, de força no punção, de força para extrair a matriz, o conjunto da matriz, e força para extrair o punção depois desta conformação. É empírico. Empírico. Você diz quais materiais, quais esforços você espera, e o nosso laboratório trabalha nisso, definindo os parâmetros, que vai criar a tal da mágica, para que a união destas chapas se estabeleça. Ok? Até aqui tudo bem? Tá muito devagar. Tem alguém com sono aí? Não? Espero que ninguém que está assistindo também. Esteja todo mundo animado aí. A respiração foi por isso, para a gente poder ficar juntos aqui, certo? Como todo processo de manufatura, existem normas que tentam traçar, delinear as características passíveis de mensurar deste processo, de forma que não seja cada um por si e vamos esperar que dê certo, mas se tenha um procedimento a ser seguido. No caso do clenching, você tem medidas que são cruciais, que devem ser conferidas ou manualmente com um espessímetro, especificamente esta dimensão, é a dimensão final. No caso da TOX, nós chamamos de dimensão X, porque nós criamos uma conformação e este resultado nos indica qual é o
O que é para esperar se eu for fazer um ensaio de destacamento ou de cisalhamento deste conjunto, baseado nas experiências do laboratório? Porque quando eu tenho um relatório que eu digo, por exemplo, olha, essa chapa tem 1,5, essa tem 1,5, essa medida aqui precisa ser 0,8. Se você confere e está 0,8, visualmente está ok, você não precisa destruir. Por quê? Você transferiu para as propriedades mecânicas daqueles materiais a responsabilidade de repetir as forças de destacamento e cisalhamento. Então, é um ganho importante em relação a processos térmicos, porque você necessariamente ou vai usar um ultrassom e acreditar naquilo que você está vendo, ou você vai ter que fazer destrutivo o seu ensaio de tempos em tempos para saber que aquilo está se repetindo. Okay? E os modos de falha são bem tranquilos, né? A ruptura completa do pescoço, uma ruptura com uma pequena deformação plástica, o deslizamento, né? Ou seja, as duas chapas desembricam, e você tem também a possibilidade de desembricamento parcial com deformação, rasgamento do pescoço. Esses seriam os modos de falha do clinching. Quando a gente avança, se o controlador aqui topar, para dar uma olhada no perfil e na variedade de matrizes e punções, vocês percebam que é um desafio gigante. Tem várias empresas que oferecem essa possibilidade de unir materiais a frio, e esta imagem é do DWS, que é um órgão alemão que compila documentos para dar um norte, para sistematizar, ou para controlar, ou para orientar os fabricantes em de que forma abordar o tema desta possibilidade de manufatura, certo? Então, como definir que tipo de matriz, que tipo de punção, qual vai ser a característica do extrator, etc. Cada fabricante vai oferecer o suporte. No caso da Tox, o laboratório fica em Joinville, e quando as amostras chegam lá, nós vamos, baseado no que o cliente especificou no desenho de esforços, buscar atender esses esforços com um perfil intencional de cavidade da matriz e do punção. Ok? Agora, se você tiver no mercado, e é o que você vai ter daqui a pouco, e você se deparar com as nomenclaturas destes fabricantes, eu tentei sistematizar aqui como é a designação dos vários fabricantes. Só, como eu falo aqui em nome da Tox, os concorrentes eles não têm nome. Tem o concorrente A e o concorrente B, tá certo? Mas, basicamente, você tem uma identificação do tipo de material, né, ó, o material do revestimento, o tipo de formato e assim por diante. A tabela te possibilita esse material, depois, se vocês quiserem, a gente vai deixar, te possibilita olhar para a nomenclatura impressa ou gravada por laser na matriz e no punção e saber do que se trata aquilo. Eu trouxe um punção. Esse punção ele foi utilizado no meu mestrado, e aqui tem a gravação, se você depois quiser ver e fazer ter uma ideia de como se designa um punção no caso da Tox. Ok? Até aqui, tudo bem? Tudo certo? Beleza? Muito bem. A cavidade da matriz, ela reflete diretamente como é que será o aspecto e a forma de avaliar a cross-section da união física. Este conjunto aqui, eu trouxe para quem depois quiser manipular, tá bom? Quiser dar uma olhada e tal. Nós temos 12 milímetros de espessura no total. 5 na chapa mais fina e 7 na chapa mais espessa. E a cavidade dessa matriz é de 20 milímetros. Então, você tem a possibilidade de trabalhar com diversos tipos de pontas de punção e tipos de cavidade de matriz. Ela pode ser totalmente rígida, ela pode ser semi-rígida, e de acordo com aquelas informações que a gente viu mais cedo, pode ter uma mola elastomérica, pode ser uma mola metálica, pode ter lamelas, ou seja, as possibilidades ficam absolutamente livres para os engenheiros que trabalham nessas empresas pensarem no que der menos manutenção e custe menos para industrializar. Pelo menos essa seria a minha perspectiva. E possivelmente vocês vão além dessas.
Uma outra forma de tornar aquelas peças soltas em conjuntos é você inserir elementos funcionais. O princípio é o mesmo, você tem um elemento com um perfil específico e você vai introduzir esse elemento numa chapa. Dependendo do perfil do elemento funcional, ele mesmo é responsável por fazer o furo na chapa. Dependendo do perfil, pressupõe-se um pré-furo. Existem dezenas de fabricantes desse tipo de elemento funcional e hoje a maior parte dos veículos já utiliza esse conceito de inserção de elementos funcionais. Eu trouxe para vocês aqui 2 conjuntos como referência. Esse aqui é o suporte da estrutura que levanta e desce o vidro de um carro sedã feito no Brasil. Do vidro da frente, que é maior, e do vidro traseiro, um pouquinho menor. E o que a gente tem são as porcas inseridas, 4 porcas inseridas num único ciclo, abastecidas por um manipulador, depois prensadas. E o foco principal dos elementos funcionais é que você repita os esforços de torque e arrancamento. Quando você conforma e não solda por projeção, por exemplo, é o caso, a alternativa a uma porca inserida seria uma porca soldada por projeção. A vantagem é que você consegue prever, por conta das propriedades mecânicas do material, da mesma forma que se espera quando você tem o clinching. Então, é um ganho gigante, porque a queda de porcas soldadas, ou a vibração e depois, mais tardiamente, a soltura dessas porcas, elas são responsáveis por muito do barulho que você escuta num carro que já é mais velhinho. Tá? Sem falar nas outras consequências para os conjuntos. Então, olhando aqui para esse processo, é uma tabelinha para sumarizar o que eu falei, né? Por exemplo, um elemento como esse pressupõe que você tem uma conformação na chapa e o furo. E quando você insere, você prensa, essa chapa se acomoda na ranhura que existe aqui. Este aqui é um outro rivet, né, que também pressupõe furo. Você tem um pescoço que é conformado no pré-furo. Neste caso, não é necessário você ter o pré-furo. Uma vantagem grande, porque você consegue localizar essa porca, esse estude, de forma muito precisa. Inclusive, para as portas dos veículos, você consegue diminuir os gaps, né, entre os closures, como eles gostam de diminuir. Um carro sofisticado vai ter uma distância do fechamento da porta, aquela linha entre a porta e a coluna B, mínima. E um carro normal, do tipo que eu dirijo, um normalzinho só, ele vai ter um espaço maior, porque para diminuir esse gap nos closures, custa caro, exige um nível de requinte na manufatura. Então, a gente vai olhar um pouquinho este processo numa estrutura de bateria. Então, aqui você tem uma necessidade de estanqueidade, tanto liquid quanto gas-proof. Neste caso, se você não tem o furo e você garante a precisão para destacar, para arrancar este estude, e o torque necessário para fazer as montagens é tudo o que um pacote de bateria espera. Liquid and gas proof e a previsibilidade de como ele vai se comportar num crash test, por exemplo. Porque a estrutura da bateria ela é parte considerada na estrutura da plataforma do veículo, né, e pode pegar fogo. Vocês devem ter visto aí fogo em veículos elétricos depois de um acidente. Então, é importante saber qual é o comportamento ali. Para que você tenha a inserção de um elemento, você precisa de um feeder. E cada desenho que nós vimos naqueles elementos funcionais, você tem uma estrutura de mangueiras, você tem um tipo de bowl que vai alinhar estes elementos funcionais para que eles estejam abastecendo o ponto de aplicação precisamente, sempre do mesmo jeito. E aí, dando uma olhada dentro do feeder, você sempre tem um bowl que é desenhado
para cada tipo de elemento funcional. Porque eles se comportam de uma forma diferente quando você tem vibração. E eles vão se alinhando do jeito que deve ser. Se você já viu isso funcionando, é bem interessante. Ele despeja um saco de elemento funcional ou de outro componente e esta vibração com o design adequado vai simplesmente criando uma ordenação e depois é abastecido no ponto de aplicação. Então, olhando para essa estrutura interna, você tem 2 bowls, porque o feeder pode ser utilizado para 2 tipos de elementos funcionais. Avançando aqui, eu gostaria de falar com vocês, né, ainda na construção leve, né, como é que eu faço para unir uma peça injetada sob pressão em alumínio? Como é que eu faço para unir uma coluna B que já está temperada, porque ela foi feita num aço que era para ser aquecido no forno, conformado e temperado dentro da ferramenta e virou praticamente um aço mola. Um material super difícil de ser conformado, ele não aguenta o desaforo da conformação. A Tox tem aprimorado esse processo, tá? E a gente vai dar uma olhadinha juntos aqui agora. Esse caso é uma peça injetada em alumínio, tá? Aqui a gente tem o perfil do que seria a estrutura, né? Porque normalmente deixa eu mostrar para vocês um perfil de alumínio aqui. Esta amostra que eu trouxe para vocês darem uma olhada, ela é um perfil extrudado de alumínio com uma chapa de alumínio. Neste caso, a mágica, né, é conseguir um processo capaz de assimilar a variação dimensional do perfil extrudado. E essa variação ela não é tão desprezível assim. Mas no caso do material injetado, esse conjunto ele é parte, compõe o sistema de gerenciamento de colisões do veículo. Porque é uma peça muito complexa e se você for fazer soldada, ela não consegue entregar as resistências exatamente onde precisam. Então, a maior parte dos carros sofisticados, se a gente falar dos mais modernos aí, os consagrados em termos de segurança, eles utilizam no sistema de gerenciamento de colisão, crash management, os componentes que estão em cima do amortecedor, em alumínio injetado. A engenharia define que tipo de reforço, onde esse reforço vai estar e de que forma aquilo vai ser assimilado numa colisão. Tá? E aí, neste caso, se você pegar ele in natura, como saiu da injetora, e tentar conformar, vai ser um estrago, porque ele não está a fim de se submeter a uma conformação como exige o processo de clenching, para criar o ancoramento. Então, a Tox desenvolveu uma tecnologia para aquecer idealmente esta região específica e depois disso conformar. E aí você elimina a possibilidade de fratura deste conjunto. É uma tecnologia baseada em laser, um foco para chegar na temperatura ideal e imediatamente fazer a conformação. Ok? Então, seguindo neste conceito, né, de inserção de elementos, você tem a mesma, aqui no caso, esse bowl é um bowl em aço, e aquele que nós vimos, ele é impresso em impressora 3D para ter o comportamento adequado para aquele tipo de inserto, de elemento funcional. E é importante que nós tenhamos controles nestes processos, sempre, tanto para o clinching quanto para a inserção de elementos funcionais, é determinante que você aplique sempre a mesma força e aplique sempre o mesmo curso de conformação. Uma vez que você faz isso, você tem a transferência para as propriedades mecânicas dos elementos ali unidos, a responsabilidade de repetir-se em termos de cisalhamento, destacamento, torque, assim por diante. Então, avançando ainda um pouquinho mais, né, esse aqui é um PHS de 1,5 milímetros de espessura, ele já está temperado. Então, essa característica de material é típica da coluna B dos veículos. Se você pensar
Up, ou no Renegade, ou no na Tracker, você tem a coluna B em PHS. Porque no sistema de gerenciamento de colisões, um dos pontos mais sérios, cujo índice de letalidade é maior, são as colisões laterais. Então, essa coluna B em PHS propicia uma resistência e proteção da área dos ocupantes muito importante, muito importante. Só que, às vezes, você tem que aplicar ali um patch, tem que criar ali um reforço. Como você faz se o material já está temperado? Ele não se submete. O conceito é exatamente o mesmo que eu falei para vocês do conjunto injetado em alumínio. Aquecimento por laser na medida certa. Nesse caso, a gente está entregando para vocês aqui a informação, né? 850 graus. E depois cria-se o clenching. E você tem algumas alterações, né, tanto da linha matriz quanto da linha punção, tá, de dureza, que é um indicador, é uma referência do que ocorreu ali depois do processo térmico do laser. Mas você tem uma correlação de esforços para cisalhamento e destacamento que estão diretamente relacionadas a essa estrutura. Se você pensar que na estrutura do pescoço, como a gente chama, ou na linha de ancoramento, você tem, quanto melhor for essa linha de ancoramento, você vai ter uma área maior de entrada, por assim dizer, de uma chapa na outra, e dessa forma você cria um ancoramento adequado. Também o mesmo conceito quando a gente fala em inserir elementos funcionais em materiais PHS. Aquece-se e depois aplica-se o elemento funcional. No caso de um 2000, você tem um torque esperado bem superior ao que a norma exige para esse tipo de porca. E caminhando aqui para o nosso e-clenching. Até aqui, dúvidas? Porque a gente vai mudar um pouco, ligeiramente, o tema. A gente vai para o e-clenching. Manda ver, temos ali. A coluna B, por natureza, ela tem uma conformação, um perfil complexo, um design complexo. Então, o dual phase seria um material que talvez pudesse ser utilizado, ou um DH, por exemplo, que se sujeita melhor à conformação, mas nada que chegue a 2000 MPa, entende? Muito difícil. Eu não creio que a gente consiga, com a estrutura de desenho atual, e deve-se manter, uma substituição do PHS para esta peça especificamente. Tá? Manda ver. Durabilidade, como assim? Em 1938. Quantos aqui já viram aquele crash que eles bateram um Malibu com um Simca, um Bel Air? Já viu, né? Na internet tem uma batida de frente desses dois veículos. Um é 59, o outro era 2009. Era um Malibu e um Bel Air, se eu não me engano. O comportamento dos materiais, eles estão reduzindo a espessura das chapas e aumentando a resistência dos materiais onde interessa, sem que você tenha um prejuízo da segurança dos passageiros. Em termos de duração, só para você ter uma referência, em 1925, o Ford oferecia 90 dias de garantia para os carros dele. Hoje,
nós temos veículos sendo produzidos que a garantia contra a corrosão é de mais de 10 anos. Então, os processos têm evoluído de forma contundente. A Tox se beneficia disso, porque novos materiais pressupõem novas formas de uni-los. E a solda, por ser um processo bastante complexo, que tem muitos parâmetros a serem considerados, ela tem restrições para introduzir, por exemplo, se eu tiver uma parte externa de um capô, de uma tampa do cofre, por exemplo, né, que tem uma resistência, vamos chamar de 400 megapascal, e o meu reforço, e 0,5 de espessura, e o meu reforço interno para fixar dobradiças e tudo mais, ele tem 1,2 milímetros e é um médio carbono. Para fazer essa solda é muito difícil, porque você vai furar o material de 0,5 com esta resistência. E você pode fazer o clenching sem titubear. Ele aceita. Eu falei para vocês, o meu experimento no mestrado é com um aço dual phase de 1,3 gigapascal de resistência. 1000 megapascal, você já tem várias aplicações. Várias. 600, 800, os trips da vida. Tem muitas aplicações rodando de clenching. Então, o processo é melhorado usando materiais mais nobres e oferecendo uma garantia maior ainda. Manda lá. Certo. O clenching, por ele ser puramente mecânico, você tem punção e matriz que tem uma vida útil. Eu fiz uma entrevista recentemente com um cliente que ele chega a 1.500.000 ciclos sem trocar punção e matriz. Eu falei com o pessoal da Alemanha que a gente precisa fazer uma pioria nesse negócio. Brincadeiras à parte, se cuida direitinho, você tem uma vida útil longa. A média considerada no Brasil para o perfil de variação das características das chapas é 300.000 uniões a vida útil de um conjunto. Mas isso pode exceder, dependendo do cuidado que se tem. Manda lá. Certo. Qual a dificuldade do sistema clenching para uma fuselagem? O acesso. Como eu tenho muita força envolvida para criar a conformação e preencher a cavidade da matriz, eu preciso ter acesso dos dois lados. Então, subconjuntos, ok. Mas fuselagem, por exemplo, eu não tenho acesso dos dois lados. E aí não consigo fazer. Sem falar na questão da aerodinâmica, o desenho ali, de escoamento, empuxo, uma série de outras informações. Mas subconjuntos, sim, é possível que você tenha essa aplicação. Muito bem. Se você tem uma geladeira na sua casa, um refrigerador, uma máquina de lavar com abastecimento frontal, pode olhar atrás dela. Necessariamente vai ter clenching. Manda lá. Limite de espessura está diretamente associado ao tipo do material, à conformabilidade do material. Uma pergunta aqui, vamos lá. O pessoal que está em casa. Hein? Só terminar aqui, Ed. Então, no caso, este exemplar que eu trouxe para vocês darem uma olhada depois, ele tem 12 de espessura total. Nós já vimos aplicação em cobre com 13 de espessura cada uma das chapas, 2 chapas. O diâmetro da cavidade da matriz era 26 milímetros também. Se você pensar em aço doce ou aço baixo carbono, eu já vi uma aplicação com 11 milímetros de espessura do sanduíche. Como a gente descobre? Traz a sua chapa, a gente experimenta no laboratório e fala para você qual que é o esforço de destacamento e cisalhamento que a gente obteve. Se o seu projeto diz que aquele esforço está ok, a gente cria um relatório para ti e está validado o processo. Então, a limitação, objetivamente, é oriunda
da espessura, sim, dos materiais envolvidos e a relação entre elas também, mas também da possibilidade de conformação. E aí, da nossa... Obrigado por mandar uma pergunta aí, você que está acompanhando online. Manda mais. Temos vários alunos aqui. O pessoal está perguntando se a apresentação vai ser disponibilizada. Você pode deixar para a gente, Wanderley, o material? Pode? Legal. Eu vou disponibilizar um PDF, porque essa animação aí tem 450 megas, então vocês ficam com os prints do estático, tá bom? Pergunta do Edson Souza aqui. Ele pergunta se tem alguma aplicação desse processo no segmento aeronáutico. Se tem algum caso específico que você possa citar aí. Essa pergunta, Edson, acabei de trazer a informação, né? Subconjuntos, sim, é possível montar por clenching, mas por conta do acesso necessário dos dois lados, para que depois a gente faça a aplicação da força, não é possível, por exemplo, na fuselagem. Mas subconjuntos, sim, seria possível aplicar em alumínio, que permita a conformação ou usando o conceito θ de aquecer por laser e depois fazer a conformação. E essa, você disse, é a próxima pergunta aqui do Marcelo Paiva. Distância máxima que consegue no subconjunto para acesso aos lados? Hoje nós temos um frame, vocês se lembram daquele amarelinho que eu mostrei logo no início, no nosso range de competência? Tinha um C amarelinho. Hoje é possível, aliando o conceito de uso do e-drive, que é um atuador elétrico, a um frame biônico, ter 900 milímetros de garganta e fazer a aplicação tanto do clinching quanto de rebits semi-ocos ou half-hollow, sem nenhum problema. Então, 900 milímetros é praticamente até a metade do carro ali. Tá? Mas é um conjunto estudado especificamente. Podemos seguir para o e-clenching, ok? Faz um assim, para eu saber que vocês ainda estão comigo. É isso aí, muito bom, muito bom. Quando se tem uma experiência longa com a conformação de materiais e a gente pretende, né, que esta tecnologia seja longeva também na e-mobilidade, nada melhor do que estudar essa possibilidade. E a surpresa foi fenomenal quando a Universidade de Dresden fez uma série de estudos e chegou à conclusão de que o clenching, o tox clenching ou e-clenching era adequado para o fluxo de energia elétrica. E aí, se a gente pensar no alumínio, pensa comigo aí o alumínio. Por que ele não enferruja, né? Por que o alumínio não enferruja? Certo. Ele cria que tipo de camada passivada? Ele cria um óxido estável de alumínio. E o óxido de alumínio também, em pequenas partículas, é utilizado como um meio de brunimento, de tão duro que ele é. Então, você tem lá partículas mínimas de alumínio, de óxido de alumínio, e aí usa um óleo, por exemplo, e faz um brunimento, uma lapidação usando o óxido de alumínio. Por ser muito duro, quando você conforma, o que acontece com ele? Ele quebra, ele não aguenta o desaforo. E a gente vai olhar em detalhes um pouquinho mais à frente. Aqui, para que vocês tenham uma noção da forma que se cria em termos de fluxo de energia elétrica, né? A condutividade, todos os materiais têm a sua resistência até o ponto de isolamento. O cobre é um material fenomenal em termos de fluxo de energia. Os elétrons se sentem bem felizes ali, vão trocando um para o seu próximo posto e a energia elétrica vai embora. O alumínio já é um pouquinho mais resistente. Então, onde é mais nobre, se você olhar um celular aberto, por exemplo, onde é mais nobre tem uma cobertura de ouro. Onde é menos nobre vai ser um latão, um cobre e assim por diante. Então, como a gente está falando dos materiais dos veículos, sempre se busca otimizar ao máximo
o uso do material nobre, onde é necessariamente a aplicação mais exigente. Então, neste caso, você tem uma estrutura de contato, né, que está diretamente associada a essa conformação. Você tem uma força que é criada, porque você imagina uma cavidade sólida esperando. E aí você entra com punção, embutindo, literalmente, você obriga essas duas chapas ou mais a preencher aquela cavidade. Elas não gostariam de estar ali, mas uma vez que cria-se a linha de ancoramento, 5 minutos. Uau! 5 minutos, eu vou ser breve. Você tem um fluxo de energia elétrica muito bom, porque você cria microcontatos. Avançando aqui, esta área, né, lembram-se daquela primeira imagem que a gente viu como que uma luzinha? Então, por aqui, você tem a área de maior fluxo de energia em função do maior contato. Avançando ainda um pouquinho mais, estas são as micropontes, né, que você gera ao conformar o material. Né? Isso aqui, essa seria a linha, né, de conformação aqui. Então, essa região é a região onde você tem as micropontes, criando, inclusive, né, o contato metal-metal. Se você tem cobre e alumínio unidos, necessariamente você vai romper a estrutura. Eu vou avançar aqui, porque o Ed me deu 5 minutos. Você vai romper o óxido de alumínio em função. Quando o punção entra, ele vai deslizando uma chapa na outra e vai obrigando que esse material se acomode para preencher a cavidade da matriz. E neste caso, você quebra este óxido de alumínio e cria as micropontes metálicas por onde os elétrons fluem, como se fosse um material único, como se fosse um material apenas. E comparando com a solda, nós temos vários conjuntos que não seriam passíveis de serem soldados. Né? No caso aqui, por exemplo, isso aqui é um terminal de bateria. Né? Você tem, possivelmente no carro que vocês dirigem, se é um pouco mais recente, esse conjunto vai ser visível lá. Assim como, por exemplo, nós temos tanto para alta voltagem, a união, quanto você tem para os processos normais de bateria num veículo comum, não num veículo elétrico. Esta estrutura seria a mais adequada para fluxo de energia elétrica, porque você tem um duplo ponto num ciclo só, ampliando bastante a área de contato, criando várias pontes e gerando ali um fluxo de energia bastante interessante, com o benefício de não rodar, porque como ele é absolutamente redondo, se ele não for um ponto duplo, um twin point, para dar o nome dele, você tem a chance de girar, tá bom? Então, aqui, por exemplo, vejam, essas são folhas de alumínio montadas 40 camadas. E avançando um pouquinho mais, algumas outras imagens, vejam que o perfil deste punção, né? A gente chama de punção escalonado, ou stepped punch. Tem vários tipos de perfil, tanto da matriz quanto do punção, para adequadamente criar o ancoramento e o fluxo mais intenso da energia elétrica. As variações, né? Você pode ter 4:1 até 1:2,5, em termos de variação de espessura, e com o que você combina com o quê. E aí muitos outros casos podem ser estudados. Por exemplo, né? O Ed vai me apertar ali daqui a pouco de novo, mas aqui eu tenho um exemplar que não é uma aplicação para fluxo de energia elétrica, mas eu tenho um aço mola, que deve ter aqui 0,5, e uma placa de 4 milímetros. Então, a relação aqui está 1:8. Então, é caso a caso, a gente estuda para vocês no laboratório. E caminhando para o final, lembrem, né? Tem mais de 10 anos que esses conjuntos são montados. A Tox produz, tem assim, uma experiência vasta, e de acordo com a demanda que vocês trouxerem, é que a gente vai trabalhar para atender o projeto de vocês, certo? Então, muito obrigado, que tudo vá bem para vocês, e a gente está à disposição aqui para manipular, para usar e para fazer próximas perguntas. Tudo de bom para você que acompanhou até aqui também. Até mais. Obrigado. Parabéns, Vanderlei, pela palestra aí. Muito obrigado pela presença.
por compartilhar todo esse conhecimento com a gente aí. A gente está meio no limite aqui, pessoal. Dá tempo de mais uma pergunta aí para encerrar. Alguém quer fazer? Tem uma pergunta aqui, vamos ver. Leandro Lemos, ele está perguntando aqui, tá te parabenizando aí também. E se você poderia dizer quais carros que atualmente são fabricados no Brasil que usam essa tecnologia TOX? Lemos, obrigado pela pergunta, excelente, meu caro. Olha, eu diria que todos, sem receio, todos os carros que rodam e são produzidos no Brasil hoje têm a tecnologia clenching aplicado de uma forma ou de outra. Por exemplo, as máquinas de levantamento de vidro são montadas, os brackets com os trilhos, são montadas por clenching. E desta forma, muitos outros subconjuntos. Por exemplo, isso é uma caixa de airbag. Eu tenho 6 clenchings aplicados de cada lado. Normalmente isso é feito num equipamento standalone, em que se coloca o conjunto e aciona-se um bimanual e tira-se o produto pronto para o próximo ciclo de montagem. Ou, por exemplo, este aqui é deixa eu pegar, um housing do computador de bordo de um carro que é montado em Minas Gerais. Certo? É um casing em alumínio e a gente tem 4 clenchings. E assim por diante, poderia compartilhar com vocês uma infinidade de outras aplicações, mas basicamente todos os veículos. Tá? Então, se você dirigir um carro da Volkswagen, por exemplo, e abrir o capô, que as dobradiças e os reforços desse capô são unidos por meio do clenching. Então, pode parecer arrogante, mas não é. Eu diria que todos os veículos têm, de uma forma ou de outra, a aplicação de clenching no mundo. O primeiro veículo no Brasil, feito no Brasil, que usou a tecnologia de clenching, feita aqui, não era um conjunto importado, posso dizer que foi o Polo, em 97. E a TOX veio para o Brasil em 94, por conta de uma demanda da montagem dos reforços no gabinete de uma máquina de lavar roupa. 94. Tá? Recentemente a gente fez um novo equipamento complexo com 13 robôs, uma linha que tem 36 por 13 metros de área usada na planta, para fazer um gabinete de máquina de lavar a cada 24 segundos. São 8 cantoneiras para reforçar a parte externa do gabinete. Cada cantoneira tem 8 TOX clenching. Gente, está muito interessante, mas vamos ter que encerrar aqui, porque o próximo palestrante já está aguardando, senão a gente vai atrasar todas as outras palestras aí. Enquanto eles preparam, vocês podem vir aqui falar um pouquinho com o Vanderlei também, manusear as peças aqui, tá bom? Vanderlei, mais uma vez, muito obrigado, parabéns. Bom, valeu. Vocês foram ótimos, não vi ninguém olhando o WhatsApp. Valeu.